Está comigo neste jornal o Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular, especialista em vacinação. Miguel, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo uma vez mais à antena da TVI 24. Temos falado aqui muitas vezes sobre estas preocupações em relação à vacina da AstraZeneca. O que é que deve mudar na avaliação sobre a segurança da vacina depois daquilo que a Agência Europeia confirmou hoje? Que, no fundo, há uma ligação entre esta vacina e a formação de coágulos. Deve mudar alguma coisa na avaliação de segurança? Bom, aquilo que a Agência Europeia do Medicamento veio dizer agora foi que, efetivamente, há fortes indícios de uma ligação causa-efeito entre a vacina e aqueles eventos muito raros de coágulos sanguíneos associados a uma baixa de plaquetas, mas continua a afirmar que os riscos são inferiores aos benefícios da vacina. E isto é particularmente claro para as camadas etárias mais idosas, em que estas ocorrências que foram descritas e que são graves, mas muito raras, são menos prevalentes. Portanto, eu penso que aquilo que menos prevalentes nas faixas etárias mais elevadas. Exatamente. Eu acho que o que resulta deste comunicado da Agência Europeia do Medicamento é uma conclusão sobre a análise que foi feita, que realmente aponta para indícios de relação causa-efeito, mas com uma probabilidade, com uma taxa de risco muito baixa. E é perante isto que agora cada país tem que fazer a análise de risco-benefício para a sua situação específica, porque vai depender da situação pandémica que se está a viver em cada local, vai depender da taxa de ocupação dos hospitais, vai depender da disponibilidade de outras vacinas alternativas e, portanto, é com base nestes dados que agora as entidades responsáveis em cada país terão que tomar as decisões. De qualquer forma, eu acho que é importante realçar que a conclusão geral da Agência Europeia dos Medicamentos é que os benefícios desta vacina superam largamente os riscos e isto é uma das conclusões que são é preciso claras. Salientar nesta altura. Aliás, o próprio regulador europeu, para ajudar a perceber melhor o nível de risco, fazia uma comparação com a pílula, um contraceptivo que é usado por milhões de mulheres e que tem também estes efeitos secundários. Sim. Pode causar estes efeitos secundários? Não exatamente o mesmo tipo de efeitos. Aqui é importante as pessoas perceberem que o que está em causa são as tais ocorrências em que se conjuga os coágulos sanguíneos com uma baixa de plaquetas, que se chama trombocitopénia, e que é realmente um quadro clínico complicado, mas muito, muito, muito raro. E é precisamente, não há medicamentos, não há vacinas com risco zero. Isto é o que está a acontecer neste momento é um processo natural daquilo que nós chamamos de farmacovigilância. Isto é, nós temos ensaios clínicos com dezenas de milhares de pessoas em que vamos procurar se existem reações adversas ao fármaco ou à vacina. Mas quando passamos de dezenas de milhares de pessoas para milhões de pessoas, efeitos potencialmente adversos muito, muito raros podem ser detectados neste processo de farmacovigilância que prossegue depois do medicamento ou da vacina estarem autorizados. E, portanto, isto é o que está a acontecer neste caso, como, de resto, acontece com qualquer fármaco e qualquer medicamento. Eu percebo perfeitamente que todo este ruído, toda esta situação cause alguma ansiedade nas pessoas e, portanto, eu penso que será importante agora as autoridades de cada país. Ainda não percebi se de forma concertada entre todos os países da União Europeia ou se vai caber individualmente tomarem a decisão sobre se introduzem alguma restrição na administração desta vacina em função destas novas conclusões ou não. Portanto, por exemplo, nós sabemos... Por exemplo, o Reino Unido já tomou uma decisão, não é? Está fora da União Europeia, já pôde tomar, de certa forma, essa decisão mais autónoma de não indicar esta vacina para pessoas abaixo dos 30 anos. Dos 30 anos, exatamente. Porquê? Porque da análise de risco-benefício que foi feita no contexto do Reino Unido, chegaram à conclusão que nessa faixa etária os benefícios não superam os riscos. Para outras faixas etárias, a conclusão foi de que os benefícios superam largamente os riscos e, portanto, fizeram essa restrição. Eu penso que será importante que no resto da Europa, e nomeadamente em Portugal,
também se chegue a uma conclusão, a uma diretiva sobre se se vai ou não impor alguma restrição etária, para que as pessoas possam ficar tranquilas que realmente, se a vacina lhes for oferecida, se lhes for destinada, que podem tomá-la sem receios, na medida em que para essas pessoas o risco-benefício está analisado e é claramente mais benéfico tomar do que não tomar. Há aqui uma situação que é diferente no que diz respeito à idade, porque nós andamos durante muito tempo a dizer que esta vacina poderia não ser indicada para maiores de 65 anos, mas as causas são diferentes. É muito importante esclarecer isto. Explicar. Quando, numa fase, já penso que há cerca de um mês ou dois, quando houve essa situação de não se dar esta vacina acima dos 65 anos, nunca foi uma questão de falta de segurança ou de eficácia. O que aconteceu foi que, na altura, os números de pessoas que tinham participado nos ensaios clínicos pertencentes a essa faixa etária, acima dos 65 anos, eram relativamente reduzidos. Tinham sido relativamente poucas pessoas dessa faixa etária a participar nos ensaios. E então, alguns países consideraram que os dados obtidos não eram suficientemente robustos para essa faixa etária. Não é que houvesse alguma indicação de que a vacina não era segura ou não era eficaz, simplesmente o número de pessoas em que essa análise tinha sido feita era relativamente pequeno e então, por alguma precaução, optou-se por não dar a vacina acima dessa idade. Entretanto, a vacina foi administrada a milhões de pessoas e nomeadamente no Reino Unido, até começou por ser administrada aos mais idosos. E, portanto, aquilo que, num determinado momento, era falta de números, falta de quantidade de pessoas a quem aquela vacina tinha sido administrada acima dos 65 anos, deixou de ser um problema, deixou de ser uma questão, porque passámos a ter os dados do mundo real, digamos assim, de milhões de pessoas dessa faixa etária vacinadas. E foi um ensaio clínico quase em tempo real. Quase, no fundo. E, portanto, e esses resultados da vacinação em massa de pessoas mais idosas mostraram de forma absolutamente clara que a vacina é eficaz nessa faixa etária também. Portanto, na altura houve essa restrição da vacina para maiores de 65 anos, não por questões de segurança, mas apenas porque os números não eram suficientes. Entretanto, os números são muito, muito, muito grandes e muito robustos e, portanto, essa preocupação deixou de existir. O que está a acontecer agora é uma situação diferente, porque realmente temos estas ocorrências extraordinariamente raras, mas graves, e que agora a Agência Europeia dos Medicamentos veio dizer que há uma forte probabilidade de haver uma relação com a vacina, mas como são tão raros e a probabilidade é tão baixa, isto tem que ser equacionado com os benefícios e com os riscos de não tomar a vacina. E, sobretudo, para pessoas pertencentes a grupos de risco de se contraírem Covid, poderem desenvolver casos graves de doença, hospitalização, inclusivamente a morte, para essas pessoas é claro que o risco de não tomar a vacina é muito superior ao de tomá-la, porque ficarão vulneráveis a uma doença que lhes pode ser fatal. Com tantas avaliações sobre esta vacina, de facto é normal que as pessoas fiquem com algum receio e nós vimos ainda há instantes na reportagem algumas pessoas que estavam convocadas para receberem a vacina hoje acabaram por recusar a toma. O que está no plano de vacinação é que de facto essas pessoas deveriam passar para o fim da lista, por assim dizer. Não sabemos muito bem agora como é que isto vai ser gerido. Porque não sei se fará sentido, perante agora este dado novo, desvalorizar estes receios, porque de facto... Por isso é que eu dizia há pouco que eu penso que era muito importante, tão brevemente quanto possível, nós termos uma decisão, seja individual de cada país, seja concertada entre os diferentes países europeus, sobre se vão ou não impor restrições de idade à administração da vacina. Porque se assim for, então... As vacinas da AstraZeneca poderão ser canalizadas para pessoas acima de uma determinada idade e outras vacinas canalizadas para outros grupos etários. E, nesse caso, penso que qualquer pessoa compreenderá que se lhe for atribuída a vacina X ou Y, que pode tomá-la em segurança porque está demonstrado que os benefícios superam largamente os riscos. De qualquer maneira, vamos aguardar agora quais vão ser as conclusões e eventuais
diretrizes no sentido de eventualmente alterar a orientação da administração desta vacina em função da idade ou não. E eu penso que as pessoas que nós vimos ali na reportagem pareceu-me que são pessoas com alguma idade que recusaram a vacina, e nessas pessoas o risco de contraírem Covid, e inclusivamente uma das senhoras falava em problemas de saúde adicionais que tinha. Essas pessoas têm que também ter noção do risco que correm se não tomarem a vacina, porque por isso é que não existe risco zero, mas existem riscos maiores ou menores, e aqui é muito importante ponderar, e o receio de eventos que são extraordinariamente raros não deve, na minha opinião, fazer pessoas que pertencem a grupos de maior risco, no caso de contraírem Covid, não deve fazer com que essas pessoas não sejam vacinadas, porque não estarem vacinadas é potencialmente muito mais perigoso para essas pessoas. Miguel, se de facto houver essa orientação a nível europeu ou a nível nacional para que esta vacina não seja dada a um determinado grupo etário, o Primeiro-Ministro ontem utilizava uma expressão em relação a estes problemas com a vacina da AstraZeneca, dizia que íamos ter um berbicacho, porque de facto o nosso plano de vacinação parece estar muito assente nesta vacina da AstraZeneca. Foi a vacina cujas doses contratamos em maior número. É de facto um berbicacho para o nosso plano de vacinação? Pode comprometer tal imunidade de 70% da população até ao final do verão? Por isso é que eu dizia há pouco que a situação, a análise de risco-benefício vai depender de diversos fatores que podem ser diferentes em cada país, e um deles é precisamente a disponibilidade de vacinas alternativas para, na eventualidade de haver esta restrição, podermos ter vacinas de outras marcas a serem dadas a esses grupos etários. É evidente que, dependendo da disponibilidade de outras vacinas, se restringir a administração desta, isto pode criar problemas em termos do plano que estava traçado de vacinação, porque vamos ter menos disponibilidade de vacinas para as pessoas. De qualquer forma, há outras vacinas no mercado, como sabemos, e se a indicação for essa, eu penso que o que acontecerá será um reajuste das doses disponíveis das diferentes vacinas, de maneira a maximizar a vacinação das pessoas. Nenhuma vacina vai ficar por ser dada, e o objetivo é vacinarmos o maior número de pessoas possível dentro daquilo que forem as indicações que forem estabelecidas, de eventuais restrições ou não, para esta vacina. Temos de aguardar por essas conclusões, primeiro a nível europeu, porque estão reunidos também por videoconferência os ministros da Saúde da União Europeia. E eu espero que as conclusões sejam para breve, porque realmente acho que ajudará a tranquilizar toda a gente se houverem regras bem definidas e claras. Miguel Prudêncio, obrigada pela presença na TV 24. Nós vamos